Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, como ela está escrita e somente como ela está escrita, no livro de Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 19. Provérbios 20, 19. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, lemos como ela está escrita. Provérbios 20, capítulo 20, versículo de número 19. Provérbios 20, versículo de número 19. O fofoqueiro perambula, revelando segredos. Portanto, não se envolva com quem muito fala. Vou ler de novo. O fofoqueiro perambula, revelando segredos. Portanto, não se envolva com quem muito fala. Glória a Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre fofoca. A fofoca, ela é uma coisa que não é mais pecado hoje em dia, né? Parece. É como algo que acontece todos os dias, normal, que pode ser feito, replicado e imitado. A ponto de existir hoje, né, canal no YouTube chamado Fofoca Gospel. Seria a mesma coisa que eu criar um canal com o nome de Bar Gospel. Porque qual a diferença de um fuxico, de um lugar de fuxico, gospel, entre aspas, de crente, para um prostíbulo, para um bar? Não há diferença. Mas hoje para as pessoas isso é normal. De acordo com a Bíblia, com a palavra infalível do Senhor, o fofoqueiro ele anda revelando segredos. Ele é uma pessoa que revela segredos indescaradamente. Segredos, histórias, dados, tudo. E a Bíblia, além de dizer quem é o fofoqueiro, ele perambula revelando segredos, nos dá um conselho. O fofoqueiro perambula revelando segredos, portanto não se envolva com quem muito fala. A Bíblia nos ensina que não devemos se juntar ou andar junto, não devemos nos envolver com quem muito fala, com quem muito proclama. Porque a fofoca, ela causa briga, ela causa hipocrisia. Ela é a porta de acesso para vários tipos de pecado. A fofoca em si ninguém liga porque aparentemente não tem nada, mas ela é uma prática muito perigosa porque, como eu disse, é a porta para muitos pecados e, como a Bíblia mostra, ceifa vidas. Por muitas vezes, esse pecado ele é ignorado, a ponto das pessoas acharem ele bonitinho, engraçado e se apelidarem de fofoqueiros ou brincar entre si dessa forma. Como eu dei o exemplo, existem canais onde pessoas que vão à igreja se juntam para ouvir fofoca de algum cantor gospel, de algum pastor, de algum congresso, de alguma igreja. Porque hoje está na moda. Isso é normal hoje em dia. Mas a Bíblia diz que não devemos nos envolver com quem muito fala. O que mais o livro de Provérbios, toda a Bíblia ela fala sobre fofoca, mas o que mais o livro de Provérbios pode nos dizer sobre a fofoca?
Livro de Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 23. Livro de Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 23. Provérbios diz assim, olha: quem guarda sua boca e sua língua, guarda a si mesmo da tribulação. Quem guarda sua boca e sua língua, guarda a si mesmo da tribulação. Em outras palavras, quem não fofoca, guarda a si mesmo da tribulação. Quem não fica revelando segredos, guarda a si mesmo da tribulação. Porque, como eu disse, o maior problema não é quando você conta, mas é a consequência. É você abrir a porta e a consequência maior é o que entra por ela. Tribulação, brigas, discussões, contendas, desonra. Mas hoje eu não venho aqui somente falar de segredos que algum irmão conta para você, ou você começa a contar coisas que não devia uns para os outros. Mas eu gostaria de falar sobre coisas que Deus, segredos que Deus te revela, que ninguém sabe. Por muitas vezes ninguém sabe, por muitas vezes poucas pessoas sabem, por muitas vezes só você deve saber. E há pessoas que insistem em revelar segredos, em revelar detalhes, em revelar dados, em revelar coisas que não convém, não da vida dos irmãos, mas das coisas de Deus. E como eu disse, a fofoca, ela ceifa vidas. Um exemplo bem claro disso foi de Sansão. Sansão ele morreu porque tinha a mão fechada demais e a boca muito aberta. Se ele nunca tivesse contado o segredo que Deus tinha lhe revelado, jamais ele teria problemas. Vamos ver um pouco da história de Sansão e alguns detalhes interessantes sobre sua personalidade. Vamos ler a palavra do Senhor. Sansão ele foi um juiz em Israel e ele julgou Israel por algumas décadas. Naquele tempo em Israel, no tempo de Juízes, no livro de Juízes não havia reis. Então, quem tomava decisões mais importantes, quem julgava o povo, quem direcionava o povo eram os juízes. Isso durou até Samuel, profeta Samuel, visto que ele mesmo e seus filhos eram juízes. Passado o tempo de Samuel, entra Saul, Davi, Salomão e daí por diante. Depois de Davi, Saul, Davi e Salomão, até o fim de Israel antes do Império Babilônico, até o fim, quero dizer, até antes de Israel ir para o cativeiro, governou-se tudo como com reis. Enfim, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo de número 18, versículo de número 1. Juízes, capítulo de número 18, capítulo de número 14, perdão. Livro de Juízes, capítulo de número 14, Juízes 14, versículo de número 1. O Pai do Senhor Jesus, irmã Clanice, Deus abençoe, boa noite. Pai do Senhor Jesus, boa noite, igreja. Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Juízes,
capítulo de número 14, versículo de número 1. Estamos aqui falando sobre fofoca, ter a língua solta demais, revelar segredos. Uma coisa que acabou com a vida de Sansão. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 1, em honra somente a Jesus Cristo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 1. Sansão desceu a Timna, e em Timna ele viu uma mulher que era dos filisteus. Ele voltou e disse a seu pai e a sua mãe: Em Timna eu vi uma mulher dos filisteus. Agora consigam essa mulher para mim, para que seja minha esposa. Seu pai e sua mãe responderam: Não há aqui nenhuma mulher das filhas de seus parentes ou no meio de todo o meu povo. Deve você ir aos incircuncisos filisteus para encontrar uma esposa? Sansão disse ao seu pai: Consiga para mim, eu gosto dela. Seus pais não sabiam que tudo aquilo vinha do Senhor, que buscava razões para combater contra os filisteus. Naquele tempo, os filisteus estavam governando Israel. Glória a Jesus Cristo. Sansão desceu a Timna, uma cidade, e em Timna viu a mulher dos filisteus. Contactou ao seu pai e a sua mãe, dizendo que queria ela como esposa e que eles fossem fazer tudo o que era necessário para que Sansão ele se casasse com uma mulher filisteia. Seus pais não entenderam, mas isso era um plano de Deus que buscava combater contra os filisteus por meio de Sansão. Versículo de número 5. Antes de começar a ler, como a própria palavra de Deus diz, naquele tempo os filisteus estavam governando Israel. E era por esse motivo que Deus estava querendo combater os filisteus para libertar o seu povo, por meio de Sansão. Por meio do seu próprio poder, agindo em Sansão, Deus iria libertar Israel. Versículo de número 5. Sansão desceu com seu pai e sua mãe a Timna. Quando eles se aproximavam das vinhas de Timna, um leão forte rugiu para Sansão. O Espírito Santo do Senhor veio poderosamente sobre Sansão, e de mãos vazias, Sansão rasgou o leão em pedaços tão facilmente como se o animal fosse um cabrito novo. Sansão, porém, não contou para seu pai ou para sua mãe o que tinha feito. Então desceu, falou com a mulher e viu que ainda gostava dela. Até aqui por enquanto. Sansão estava viajando para Timna e quando estava chegando perto das vinhas de Timna com seus pais, um leão ruge e tenta atacar Sansão. O Espírito Santo salva a vida de Sansão, dando-lhe forças sobre-humanas. Sansão rasga o animal em pedaços, mas seus pais não sabem de nada, não viram nada e Sansão também não conta. Percebemos um traço aqui de que Sansão, ele era um homem de segredos. Ele não contou que tinha rasgado um leão em pedaços há pouco tempo. Versículo de número 8. Algum tempo depois, quando retornou para casar-se com a mulher, Sansão se virou para ver a carcaça do leão e notou que, agora, havia um enxame de abelhas e também mel no corpo do leão. Sansão raspou o mel com as mãos e seguiu adiante, comendo enquanto caminhava. Quando chegou junto de seus pais, lhes deu um pouco do mel e eles também comeram. Entretanto, Sansão não lhes contou que tinha raspado o mel do corpo do leão. Vemos novamente Sansão guardando o segredo sobre o que fazia.
Apesar de eu ter certeza de que se seus pais soubessem de que Sansão tinha lhes dado mel de uma carcaça de leão, eles não iriam comer, porque comer coisas dilaceradas era proibido pela lei do Senhor. Versículo de número 10. Seu pai desceu até a casa da mulher e ali Sansão deu um banquete, o que era costume dos jovens. Até aqui por enquanto. Nesse exato momento, Sansão ele começa a festejar. Porque era casamento, não? Ele iria se casar. Sansão propõe um enigma no meio da festa. E se os filisteus conseguissem decifrar o enigma, Sansão daria uma muda de roupa para cada homem na festa. 30 homens tinham. E 30 camisas de linho. Uma para cada um. E o enigma era o seguinte: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Sansão se referia com esse enigma ao leão. Do que come saiu comida. No caso, saiu o mel do leão. E do que é forte saiu doçura. No caso, o mel que saiu do leão. E eles tinham um prazo de 7 dias. Eles tinham um prazo até que a festa acabasse. Chegando próximo do final da festa, passou-se os dias e ninguém conseguia saber o que era. Mas a mulher queria se casar com Sansão. Encheu a cabeça dele, ele contou qual era a resposta do enigma. E é aí que Sansão começa a mostrar a sua fraqueza. E é aí que Sansão começa a mostrar sua fraqueza. Essa mulher, ela não é Dalila. E Sansão não tinha revelado um segredo tão grande ou que pudesse mudar o rumo da sua história? Afinal, Sansão fez um segredo com um corpo de um leão. Porém, Sansão estava caminhando para revelar o segredo que o Senhor tinha com ele, que era o seu cabelo. E aí está o perigo. Porque de homens você pode zombar. Eu posso contar alguma coisa aqui para alguma irmã que ninguém sabe. Alguma irmã aqui pode contar para outra. E eu não poderei fazer nada. Mas quando falamos de coisas de Deus, de obra de Deus, de coisas que estamos fazendo para Deus, temos que ter muito cuidado. A paz do Senhor Jesus, irmã Cristiane Santos, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. É um prazer ter a senhora aqui e que a senhora se sinta à vontade em nome de Jesus, amém? Para falar quando quiser e para dizer se vê algum defeito, denunciar, amém? Deus nos abençoe e nos conceda a paz. A paz do Senhor. Que bom conhecer mais uma parte da família do Senhor, né? Muito bom. Palavra. É a primeira vez que eu estou entrando através da irmã Cleinice. Eu chamo de Cleinice. Mas está muito bom. Obrigado pela a recepção. Amém, glória a Deus. O meu nome é Tiago, acho que a irmã Cleinice já me apresentou. Há muitas irmãs aqui também, que a gente não tem tempo para apresentar agora. Mas eu garanto para a senhora que a gente vai ter um tempo para frente em que a senhora vai poder conhecer todo mundo. Todo mundo vai poder saber um pouco mais da senhora.
E a gente vai se dar muito bem em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Amém, Deus. irmão. Glória a Deus. Estamos falando aqui de como Sansão ele arruinou a sua vida por ser um fofoqueiro. Acabamos de ler um Provérbios capítulo de número 20, versículo de número 19, onde explica que o fofoqueiro ele é a pessoa que revela segredos. Sansão, o erro dele foi revelar o segredo de Deus para ele, para com ele. Esse foi o erro de Sansão. Sansão agiu como um fofoqueiro. E vamos ver isso agora na palavra do Senhor, no livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo também de número 16. Todo mundo conhece a história de Sansão, mas é sempre importante a gente ver e ler e entender como está na palavra do Senhor. Lemos a palavra do Senhor como ela está escrita no livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 16 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: Todos os dias, Dalila continuou incomodando Sansão e pressionando-o, até que ela o aborreceu, deixando-o a ponto de morrer, de modo que finalmente Sansão contou tudo a Dalila. Sansão lhe disse: Navalha nenhuma jamais tocou em minha cabeça, porque eu sou um nazireu de Deus desde que nasci. Se alguém me raspar, então minha força me abandonará, e eu serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão realmente tinha confiado nela, enviou uma convocação aos chefes dos filisteus com a mensagem dizendo: Venham esta última vez, porque ele finalmente me contou a verdade. Os chefes dos filisteus foram a ela e trouxeram o dinheiro com eles para pagar Dalila. Não é verdade? Então veja bem aqui a história. Dalila pressionou Sansão. Sansão perdeu a paciência, contou todo o segredo para Dalila. Dalila já tinha recebido a promessa dos chefes do povo filisteu, ela sendo do povo filisteu também, de que se ela soubesse a verdade sobre Sansão, o verdadeiro segredo de Sansão, ela receberia dinheiro. Por isso que quando os chefes dos filisteus vieram, eles trouxeram dinheiro junto com eles, porque a promessa era que Dalila seria feita uma mulher rica. Versículo de número 19. Dalila o tinha feito dormir em seu colo e chamou um homem para raspar suas 7 tranças de cabelo. Então ela começou a atormentá-lo, mas sua força tinha ido embora. Ela lhe disse: Sansão, os filisteus vieram sobre você. Ele despertou de seu sono e disse: Eu me libertarei agora, da mesma forma que me libertei antes. Entretanto, Sansão não sabia que o Senhor se tinha apartado dele. Então os filisteus o agarraram, arrancaram seus olhos e o levaram para Azá. Ali eles o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para trabalhar, moendo grãos no moinho da prisão. Veja bem, Sansão ele acorda. Ele acha que está tudo bem, que ele tem força, ele vai resolver tudo novamente. Afinal, os filisteus já tinham atacado ele inúmeras vezes. E todas as vezes ele se levantava, matava e rasgava todo mundo em pedaços. O que Sansão não sabia e o que Sansão não percebeu é que Deus tinha se apartado dele, porque o voto foi quebrado. E sabe, esse é um grande perigo. Esse é um grande perigo na vida de quem revela seus segredos. Deus revela um segredo e você não pode sair contando por aí. Talvez Deus tenha se apartado e a pessoa nem percebe. Está tudo normal, afinal foi só uma fofoca. Não tem pecado nenhum em fofocar, em contar segredos.
em revelar coisas. Vai dar tudo certo? Mal sabia Sansão que Deus tinha se apartado dele. O resultado disso foi que arrancaram os olhos de Sansão, prenderam ele em cadeias e o amarraram em uma prisão para que ele trabalhasse como um escravo no moinho da prisão. Da mesma forma, quem anda fofocando tem os seus olhos arrancados, porque agora é um cego espiritual. E vira um prisioneiro do pecado. Porque quem serve o pecado, diz a Bíblia, que é servo do pecado. E quem é servo também é escravo. A palavra do Senhor diz que você não pode servir a dois senhores. Ou você luta contra a carne e serve a Deus, ou você luta contra Deus e serve a carne, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, diz a palavra do Senhor no livro do apóstolo Tiago. Diz assim: esposas infiéis, não sabeis vocês que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Tudo que eu quero dizer aqui é que Sansão teve a sua vida arruinada por causa de uma fofoca. O que é fofocar? É contar segredos que não convém, que não são permitidos. João viu coisas no céu, ouviu coisas no céu, no livro de Apocalipse, que ele não contou para nós. A Bíblia diz que ele ouviu 7 trovões, e os 7 trovões traziam algumas mensagens. E Deus falou: não escreva essas mensagens. Por isso que eles não estão escritos no livro de Apocalipse, mas está escrito lá que ele ouviu e que ele não pôde escrever. Segredo. Moisés passou 40 dias e 40 noites em cima do monte, conversando com Deus. E só Deus sabe o que Moisés viu ali. Segredos. A Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subirem com ele ao monte. Pedro, Tiago e João viram Jesus numa luz resplandecente, viram Moisés e Elias ao lado de Jesus e eles conversavam a respeito da, da crucificação de Jesus. E só Deus sabe qual foi as palavras que eles disseram. Porque João não escreveu no seu evangelho que ele ouviu lá. O apóstolo Tiago não escreveu nada do que ouviu lá. Pedro, em suas cartas, não disse nada do que ouviu lá, exceto o que sabemos. Que ele ouviu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, ouçam a ele. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E diz ele que viu e ouviu coisas que ao ser humano é impossível transmitir. Ao ser humano é impossível conceber. Segredos. Jesus nos ensinou a guardar segredo quando damos esmola, quando fazemos jejum, quando oramos a Ele. Entenda que certas coisas não podem ser contadas. E que se você não consegue controlar a sua língua, você pode acabar com sua vida. Você pode virar um cego, um escravo, um prisioneiro, como Sansão virou. Diz a palavra no livro do apóstolo Tiago que o homem ele conseguiu dominar e continua dominando todas as espécies de animais, mas o homem tem dificuldade para governar a sua própria língua. Mas por favor, tomem cuidado.
Porque a única pessoa que é afetada ao ser revelado um segredo é o fofoqueiro. É ele quem sempre se acaba mal. É ele quem ganha má reputação. É ele quem recebe a culpa. E ele não ganha nada com isso. Pelo menos os jornalistas da televisão e da rádio, eles ganham salário para contar alguma notícia. Mas você é o que ganha. Por muitas vezes a gente faz coisas sem sentidos, sem sentido nenhum. Que prazer há em contar, em viver falando de coisas que não convêm? Que sentido há nisso? É tão fácil entrar agora no privado de uma irmã e começar a conversar, jogar fora, conversa fora. Mas por que é tão difícil que a gente abra a Bíblia e mande um versículo para alguém? Porque é tão difícil que a gente abra o privado de alguém e mande uma mensagem bíblica, um versículo, algum capítulo, não sei, um conselho. A palavra de Deus diz no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 14, Jesus fala: vocês me amarão se vocês cumprirem os meus mandamentos. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, então vocês me amam. Na sua carta, a primeira carta de João, João diz que dessa forma sabemos que amamos a Deus, se cumprimos os seus mandamentos. Então não adianta cantar louvor bonito. Não adianta tocar instrumento, não adianta pregar, não adianta orar bonito, não adianta vir aqui todos os dias, não adianta orar todos os dias, não adianta jejuar, se matar. Não adianta fazer greve de fome, não adianta ficar sem beber, sem comer, se você não consegue controlar a sua língua. As pessoas pensam que é necessário para a gente ser uma pessoa exemplar, a gente precisa ter uma fé como a de Abraão, de passar um monte de anos esperando a promessa. As pessoas acham que a gente precisa passar 21 dias, um mês, 3 meses, 4 meses jejuando, mas não. Deus só quer que a gente faça o básico bem feito. Se vista com modéstia, se comporte com modéstia, fale com modéstia, eduque seus filhos, cuide da sua casa, do seu esposo, da sua esposa. Faça o básico bem feito. Você não precisa ser um Salomão mais rico do mundo. Você não precisa ser Paulo, o que mais viaja no mundo. Você não precisa ser um apóstolo, um profeta. Você só precisa fazer o básico bem feito. Você não precisa ser um presidente. Você só precisa fazer o básico bem feito. Não foi dessa maneira que, que Neemias fez? Diz a palavra que Neemias jejuou um dia, orou a Deus, e simplesmente Neemias foi usado para cumprir uma profecia que estava na Bíblia há muitos e muitos anos. Simplesmente Neemias foi o homem que jejuou um dia e simplesmente ele foi usado para cumprir uma profecia das 70 semanas de Daniel. Quando chegar na semana de número 70, acaba o mundo. E Neemias foi um homem usado para dar seguimento às semanas. Jejuou um dia para isso. Porém, entenda uma coisa. Não é do dia para a noite que isso acontece. Não é porque Neemias jejuou um dia e simplesmente aconteceu. Não. Neemias já vinha servindo a Deus há muito tempo. E diz a Bíblia que ele não dava ouvido à fofoca, a boatos. Pessoas falavam daqui, falavam de lá, Sanballat, Tobias, Gessen falava.
Ele não estava nem aí, ele estava construindo, ele estava cuidando da vida dele e da vida dos seus irmãos na questão de construir a cidade e reconstruir o muro. Então, por favor, não dê ouvidos a Sanbalate, a Tobias, a Gessen e a quem quer que queira falar, a quem quer que queira fofocar, e também não seja um fofoqueiro. Vá reconstruir o muro como Neemias, vá colocar a mão na massa, vá fazer a obra de Deus, vá cumprir os mandamentos de Deus. Arrume alguma coisa para fazer. Mas não dê margem para a carne. Não há necessidade para isso.